A liderança é diferente da gestão, mas não pela razão que a maioria das pessoas pensa. A liderança não tem a ver com carisma e não é algo com que apenas algumas pessoas nascem. Ela funciona como um músculo, pode ser treinada e desenvolvida ao longo da vida. A liderança também não é necessariamente melhor nem substitui a gestão. Pelo contrário, liderança e gestão são sistemas de ação distintos e complementares entre si. Ambas são necessárias para que as empresas sejam bem-sucedidas num mundo cada vez mais complexo e volátil. E vou usar precisamente estas duas palavras para as definir. A gestão lida com a complexidade e a liderança lida com a volatilidade, com a mudança. A gestão é um conjunto de processos que mantém um sistema complexo de pessoas e de processos e tecnologias a funcionar de forma afinada. Ela inclui atividades como o planeamento, a orçamentação, a organização de recursos e a identificação e resolução de problemas. E permite aumentar a probabilidade de que os resultados de curto prazo sejam entregues. Sem uma boa gestão, as empresas rapidamente podem tornar-se caóticas. A liderança, em contrapartida, lida com a mudança. Define uma visão de futuro e a estratégia para lá chegar. Alinha as pessoas em torno dessa visão e dessa estratégia e inspira-as a colaborarem para fazerem com que se concretize apesar dos obstáculos. A liderança ganhou importância nos últimos anos devido ao contexto de mudança cada vez mais rápida e de cada vez maior competitividade em que nos encontramos. As empresas precisam de ser mais rápidas a mudarem e a adaptarem-se a esta nova realidade para garantirem a sua sobrevivência. E maior mudança exige sempre maior liderança. O problema é que a maioria das empresas tem excesso de gestão e déficit de liderança. Isto não acontece por acaso. Durante a maior parte do século XX, criaram-se milhares de empresas pela primeira vez na história da humanidade. E isso criou a necessidade de centenas de milhares de gestores para gerir essas empresas. Desenvolveram-se inúmeros programas de gestão e muito poucos de liderança. Em parte porque, para cada líder, eram necessários centenas de gestores e, segundo, porque ensinar liderança também é naturalmente mais difícil. Primeiro, porque a liderança exige um enorme sacrifício pessoal e não é para todos. Segundo, porque obriga ao desenvolvimento de competências de inteligência emocional, como são o autocontrolo, a empatia, a comunicação, a gestão de conflitos ou a capacidade de dar feedback construtivo. E por último, porque não acontece do dia para a noite. Não é possível fazer um curso de liderança e sair de lá um líder. Ela exige um treino e uma disciplina contínuas e é sempre um work in progress ao longo da vida. Para promover as competências de liderança nas suas equipas, as empresas têm que ir mais longe e criar programas internos de liderança e de mentoring que permitam o desenvolvimento de líderes em todos os níveis da organização. Também devem definir métricas de inteligência emocional e desenvolver a autonomia, a competência e o propósito em todos os níveis da organização. Só assim teremos empresas equilibradas, capazes de gerirem a complexidade do negócio e de liderarem a mudança.